O pensar como um tipo de rebeldia fora de moda. Eu me chamo Felipe Capelari e vou falar um pouco aqui de psicanálise, filosofia e afins. E o assunto de hoje é a psicanálise e o pensar como uma rebeldia fora de moda. Eu vi essa frase do Marcelo Taz no programa Provoca, da TV Cultura, que ele conduz. O convidado era o Rogério Skylab. E a frase é uma boa provocação, assim, ela me soou oportuna e surgiu uma inspiração, né? E a psicanálise, né? O que que ela tem, o que que ela pode ter de a ver com isso, né? Eu acho esse assunto um tanto pertinente e ele abre algumas possibilidades de se analisar, de se adentrar nesse assunto, né? O contexto dessa fala do Marcelo Tazzi era na conversa com o Skylab era o da produção artística e filosófica no Brasil. O próprio Skylab ele é formado em filosofia, escritor, além de músico, né? E a psicanálise, como é que ela pode conversar com essa questão, né? Se a gente pensar por um viés mais filosófico, ou seja, contemplar as questões humanas, existenciais, será que a gente poderia fazer uma aproximação desse pensar filosófico e psicanálise, né? Ou seja, filosofia e psicanálise? Eu acredito que essa via é bem interessante, assim, ela é possível, apesar da suposta má relação que tanto Freud quanto Lacan tinham com a filosofia. É, acho que vale a investigação, né? Não é bem assim. Então é um campo interessante. Uma outra possibilidade de abordar seria esse pensar enquanto dialetização, ou seja, o avanço via exposição ao contraditório, que pode ser uma ponte mais sólida, talvez, né? Ou pelo menos mais evidente, assim, com o campo da psicanálise. E é por esse caminho que eu pretendo seguir aqui nessa fala, tá? Então, seguindo essa trilha do pensar como uma dialetização e a relação desse pensar com a psicanálise, a gente poderia começar observando o fato desse pensar estar fora de moda, né? O fato de que pensar está fora de moda. Por que a gente afirma isso, né? E eu concordo. Por que a gente afirma que pensar está fora de moda? Bem, a gente poderia observar alguns sinais, né? Por exemplo, agora está havendo a eleição para prefeito. Aí a gente olha os debates para prefeito. Quem está acompanhando aí vai perceber o tipo do debate que está acontecendo, né? A gente não vê mais a discussão de ideias, né? Parece que as ideias, as propostas ficaram para trás, assim, tá tudo no campo ali da lacração, alguma coisa nesse sentido, né? E nos podcasts, por exemplo, a gente vê também quando há um embate ali, um debate de duas visões, parece que o interesse é mais no sentido de lacrar, de vencer o debate, do que de fato haver uma exposição ao contraditório que possa é, disso derivar um avanço, né, no campo das ideias. Então a gente vê nos podcasts quando tem dois oponentes debatendo, ao invés de tratar das ideias, né, eles se importam mais em desqualificar o oponente, por aí vai, né? Um tipo de maniqueísmo assim generalizado. Se a gente está tomando o pensar como essa exposição ao contraditório, e essa exposição não é uma simples exposição, né? Mas uma busca com a intenção de atingir melhores ideias, de que aquilo avance, de que as ideias avancem, que as coisas esclareçam o melhor possível, digamos assim, né? Melhores soluções para o assunto que está em questão ali. E não é o que a gente vê, infelizmente, assim, né? É, quanto a essa quanto a essa baixa capacidade de exposição ao contraditório, por quê, né? Por que o nível está tão baixo? A gente pode atribuir isso a uma baixa capacidade de exposição ao contraditório. E nesse campo, a psicanálise ela tem bastante a contribuir. Se a gente tomar, por exemplo, a leitura estrutural da teoria lacaniana, Lacan foi e é lido de várias formas, né? Então aqui a gente vai tomar um ponto, né? A gente pode perceber alguns pontos interessantes sobre essa incapacidade de dialetização. E esse ponto seria o de tomar essa incapacidade como uma denúncia, como um sintoma de um mal-estar instalado, né? Ou seja,
por que a gente não consegue lidar com esse contraditório? Por que a gente não lida muito bem? A gente não consegue lidar com esse contraditório porque de fato a gente não lida muito bem com o campo da fala e da linguagem. Não é que a gente não goste ou não consiga falar, não é nesse nível. É que a operação que comanda a fala, que é a mesma operação que está por trás dos nossos pensamentos, essa operação, quando contemplada, quando vista de frente, ela apresenta alguns fatores, alguns elementos com os quais a gente não quer muito se relacionar. E aqui a gente pode notar que o cerne da questão, nessa perspectiva da psicanálise, não é o pensamento em si, mas não é aquilo que se está pensando, não é o conteúdo, digamos assim, mas muito mais a operação. Então esse mal-estar que surge dessa nossa relação com o pensar, com esse pensar dialético, né, com essa expressão do campo da fala, esse mal-estar ele surge porque ele denuncia uma falha que o próprio processo contém. Por exemplo, quem gosta de assistir os debates de podcast provavelmente já ouviu comentários, né, isso está bem falado ultimamente, assim, sobre os 38 estratagemas para vencer um debate do Schopenhauer, né? Então ali ele denuncia alguns truques que acabam sendo usados nesse debate e que não tem necessariamente a ver com o campo da exposição de ideias, de contraditório, de desenvolvimento das ideias, mas sim os possíveis truques que os oradores podem usar para vencer um debate sem que seja através da via da elaboração das ideias, né? Por isso que ele chama de truques, né? Ou seja, quando a gente percebe que a ideia que a gente está defendendo vai cair, aí a gente abandona a dialética, né, e partimos para outras formas de persuasão, porque aí o que importa ali já é vencer o debate, né? O apelo à autoridade, por exemplo, porque o fulano falou, né? Enfim. Então fica evidente que a gente não lida muito bem com a queda de uma ideia que nós estamos sustentando. Esse é um ponto importante, assim, né? Porque se a gente olhar através da lente da psicanálise, a gente vai entender que quando cai uma ideia, é como se de certa forma nós caíssemos juntos. Ou seja, aquela ideia, aquela crença, aquele modo de ver o mundo, ele dava sustentação, ele dava sentido para o nosso existir, nos dava segurança, né? Por isso que se a gente entra num debate sem a disposição de perder, provavelmente a gente vai recorrer a algum estratagema desses, né? Em algum ponto. Porque o oponente ele tá caçando as nossas falhas, né? Então ele vai, é, quando ele bater em algum ponto que está frágil, e se a gente não está disposto a elaborar aquele ponto, a gente vai possivelmente recorrer a um desses estratagemas, né? Agora, para além do campo do debate, que eu tomei aqui como um exemplo para apresentar essa questão, a gente poderia pensar ela no campo individual mesmo, né? Porque, de certa forma, o nosso mundo psíquico mental, digamos assim, ele é permeado de conflitos, né? Nesse sentido, o nosso pensar ele é essencialmente dialético. Normalmente, quando sentamos na frente do analista, a gente traz um problema do tipo, não sei se eu caso ou compro uma bicicleta, né? E, claro, isso se a gente não estiver surtando, né? Se a gente estiver podendo falar essa frase, né? Então essa situação ela denuncia, é como se a dialética em si mesma já fosse a comprovação da falha que a psicanálise denuncia. O fato da existência da dialética, o fato do pensar se dá da forma que dá, ele mesmo já é uma denúncia da falha essa que a psicanálise denuncia. Então é como se a dúvida mesmo ela já deixa evidente que as coisas não estão colocadas e prontas de maneira definitiva. As coisas com as quais nos relacionamos elas são complexas e com inúmeros determinantes, né? E pior ainda, né? Esses determinantes eles conflitam entre si. Então a questão se apresenta como um problema a ser dialetizado, essencialmente porque
nesse exemplo, né, caso eu compre uma bicicleta, a gente tem bons motivos para casar, a gente também tem bons motivos para comprar a bicicleta e a gente também tem bons motivos para não querer fazer os dois ao mesmo tempo. Aí a gente olha para o analista e diz: e agora, né? O que é que eu faço? Como se ele soubesse, né? E como se ele tivesse a resposta para nos dar. Então, quando a gente chega nesse ponto, no ponto do impasse, que é um ponto muito interessante, a gente tem uma chance de perceber que o problema ele não tem a ver com o caso em si, ele não tem a ver com a bicicleta. O problema ele é anterior, ele está na forma como o campo da linguagem, da fala e da linguagem produz todos esses elementos. E mais adiante a gente vai perceber que na verdade o problema ele está na forma como nos relacionamos com essa situação. Ou seja, o processo psicanalítico tomado desse jeito, ele vai ser sempre frustrante, porque ele não vai resolver a situação, porque ele não vai lidar diretamente com o conteúdo. Então, não é porque o psicanalista é sádico e ele quer ver a gente sofrer, né? Não é por isso. A psicanálise ela não vai resolver a situação, porque essencialmente não há solução, não há resposta que dê conta de sanar todos os determinantes, né, de qualquer que seja a situação. Então é uma situação um pouco crítica assim que a psicanálise denuncia, né? Mas voltando então para o título, né, o pensar como rebeldia fora de moda, a gente pode imaginar que a psicanálise é sim amiga do pensar, né? Mas a gente poderia acrescentar que ela privilegia um tipo específico de pensar, vamos dizer assim, né? Seria o pensar sobre o pensar. Ou seja, não é um pensar que vai privilegiar o conteúdo, a história em si, mas um pensar que olha para aquilo que há de estrutura nessa situação, né? E como que a gente se relaciona com essa estrutura. Ou seja, usar o processo de pensar para se dar conta dessas questões todas, né? Ela vai dizer que é justo aí que a gente deveria focar nossa atenção, que é justo aí onde brota o nosso mal-estar. Então é isso. Obrigado para quem ouviu até o fim. Valeu!